Olá, você que está conosco, professor Leonardo, dobrada, Tudo maravilhosa. certo, Agora a Marlos. sociologia dialogando com a literatura. Isso Em qual aí. período literário, professor Leonardo? Para onde vamos agora? Qual é a nossa viagem? Arcadismo, né? Arcadismo, Estava aqui me exatamente. preparando, estudando, vendo aqui os seus slides. Uma época maravilhosa para a gente conversar. Época do campo. Olha essa primeira ilustração aqui para nós, né? Mostrando exatamente isso, este fenômeno da saída da cidade, as pessoas, e aqui em especial, as figuras encontrando o campo, refúgio, a natureza. O fugiere urbem, saia da cidade, vai para o campo. Por que esse movimento precisava ser mais campestre, mais pastoril, mais bucólico? Isso aí, Marlos. A gente está conversando aqui de século XVIII, né? Isso. Então, vamos lembrar aí para os alunos, vamos lembrar para quem está nos assistindo, que nós estamos falando das consequências da Revolução Industrial. Então, imagino eu que você já assistiu às aulas de história aqui com o Marlos, falando do arcadismo. Se não, olha lá, porque o Oswaldo pontuou a Revolução Industrial, o Iluminismo, todas aquelas ideias da razão, do século das luzes, Sim. né? Muito bem. Então, qual é uma das consequências sociológicas desse processo urbano-industrial? Justamente a urbanização da Europa de um modo geral. Então, imaginem vocês, pessoal, cidades como Paris e Londres, que não chegavam a ter 100 mil habitantes em 1700, em 1800 vão ter mais ou menos 1 milhão de habitantes. E aí, calcule isso. Cadê a infraestrutura? Né? Mínimo. Saneamento básico. Por isso é que, mais tarde, doenças avassalarão essa população. E, sobretudo, na classe trabalhadora. Exato. Né? Como sempre, a corda né, rompe do lado mais fraco. Então, é toda aquela população do campo que está indo para as cidades atrás de trabalho, não tem onde morar, vai viver naquelas condições extremamente precárias, vão ter que se submeter a jornadas de trabalho imensas, né, de 18, de 16 horas. Não vão conseguir. Mulheres, crianças trabalhando. Então, toda aquela condição urbana do trabalhador, né, suja, deficitária, é o que marca esse primeiro processo de urbanização da Europa. Mas extremamente intenso. Imagine vocês, uma população aumentando 10 vezes em questão de um século. Isso é radicalmente novo na história da humanidade. Você ter uma cidade, né, com 1 milhão de habitantes, é pela primeira vez na história da humanidade nós vamos ter... Que é uma concentração tão grande de seres humanos. Né? Olha só, hoje aí, ó, você fala de uma cidade de médio porte brasileira, de repente com 1,5 milhão, 1.800.000 habitantes. Nossa, isso era a metrópole da metrópole do século XVIII. Nós estamos falando, pensando em Curitiba, Leonardo, nós estamos gravando aqui em Curitiba, para você que nos acompanha pelo site digital, perceba, aqui em Curitiba é uma cidade com cerca de 1.900.000 indivíduos dentro da cidade. Só que na região metropolitana, os 29 municípios no entorno, você tem quase outros 2 milhões. Então, hoje Curitiba é no seu entorno 3,5 milhões, 3.700.000 habitantes. É espetacular. E cadê a infraestrutura? Não tem, né? Não tem. É muito. Você precisa de muito planejamento, de muita organização, de muito cuidado para chegar numa infraestrutura qualificada, mínima, digna para esse tanto de gente. A Europa demorou 200, 300 anos para chegar perto disso agora, no século XX, XXI. Esses movimentos são seus mesmo, para tratar nas ciências sociais e na sociologia em especial, não é, Leonardo? Que é assim. O homem estava no campo, daí o homem invade a cidade. Daí o homem não estava muito bem no campo, ele invade a cidade. Aí depois, mais tarde, ele não está bem na cidade, ele quer voltar ao campo. E nós também estamos vivendo isso no Brasil. O Brasil, e você pode, por favor, trazer essa visão, o Brasil viveu isso, a saída do campo, o êxodo do campo para a cidade, e de tempos para cá, de alguns anos, há um certo retornar para o campo. Perfeito. Por quê, né, Marlos? Porque as pessoas começam a perceber, por uma série de fatores, vamos pontuar alguns deles. Primeiro, as pessoas começam a perceber que viver na cidade não é tão saudável assim. Né? Você está vivendo ali, ó, cheio de poluição ao seu redor, a poluição dos carros, a poluição dos rios que passa pelas cidades e não é cuidado, não é tratado.
E daí aquela cidade, aquele cotidiano de você acordar cedo, ir para o trânsito e perder tempo ali, inalando aquele ar poluído e trabalhar naquelas ilhas de escritório, todo fechado, e aquele ritmo frenético, alucinante, que não sobra tempo para você. Então, muitas pessoas estão começando a repensar a sua qualidade de vida, entendendo que o campo é uma saída, é uma alternativa, é um escape. Lembrando também da violência da urbanização brasileira, sempre muito difícil, sempre muito delicada, né? Lembre-se, pessoal, nós estamos falando de um país que tem, em média, aí, mais assassinatos, homicídios, enfim, mortes relacionadas à criminalidade e à violência urbana, a nível nacional, mais do que morreu, por exemplo, na Guerra do Vietnã inteira, 55, 65, imagine vocês, em 10 anos de Guerra do Vietnã, morreram menos pessoas do que morre por ano no Brasil com crime e violência. Para termos a dimensão. Então, e aqui, voltando para a Arcádia socialmente é isso, é um clube. É um organismo que resolveu, que aglutinava pensadores. E eles começavam a discutir as definições do que aconteceria à luz da elite. Então, mas é possível também ter essa dimensão que nós pontuamos com a dobrada com a história. Um movimento de elite. Perfeito. Mas se não fosse a elite, a população modesta não caminharia, não é, Leonardo? A gente sempre demoraria mais. A gente tem sempre essa relação de vanguarda, né, da elite. Ainda mais numa época, Marlos, em que o analfabetismo era basicamente a normalidade. Total. Imaginem vocês, pessoal, nós estamos falando de uma época aqui no Brasil, século XVIII, em que alguma coisa perto de 1 a 2% da população era alfabetizada. Hoje, em 2015, nós não temos 100% da população brasileira. Na verdade, nós temos 92% para 93% da população brasileira alfabetizada. Quer dizer, veja, séculos depois. Então, quem vai produzir as ideias, quem vai produzir aquelas imagens para a população seguir, para a população pensar, para a população interpretar a realidade, vão ser, enfim, a elite, né? Essas pessoas, esses pensadores, esses poetas, esses escritores que vão desenvolver essas imagens, essas ideias e repassar à população. Então, a Arcádia, para você pontuar, entendendo nesse sentido, raiz do arcadismo, de origem grega, designa uma sociedade literária. E aí, é claro, porque muitos professores usam e fica a orientação também. Se o professor, colega nosso, está nos acompanhando, professora, quiser utilizar, busque esse filme. Ele é intitulado como Cult. Por quê? Porque assim é indispensável. Sociedade dos Poetas Mortos vai trazer à luz uma Arcádia, a Arcádia de Pensadores. O clube, a Sociedade dos Poetas Mortos, era uma Arcádia. Lá os garotos são incitados a se reunir em determinado momento, ali seria madrugada, um contraturno de escola, notívagos e ao mesmo tempo fora de qualquer controle, reunia-se essa Arcádia para ler, para cantar, para dançar, enfim, para jogar ideias ao redor. Isso era uma Arcádia. E é muito legal essa Arcádia no século XVIII, pensar ela no século XVIII, porque ela denota muito bem o princípio da liberdade dos filósofos iluministas ali. Porque, pessoal, considerem o seguinte, anotem aí, vão congregando com as suas aulas de história, com os seus estudos. Lembre-se do seguinte, o Ancient Regime, o antigo regime, ou seja, essa monarquia absolutista que era o padrão na Europa Ocidental, ela estava baseada em uma ideia de sociedade em que a desigualdade era natural, Marlos. Era normal, porque você precisava ter quem servisse. Você precisava ter quem servisse. Exatamente. Quem servisse, você não poria à mesa jamais. Você esperaria sentado à mesa alguém que te servisse. E isso, os nobres que esperavam a mesa para servirem, eles entendiam que o trabalho era coisa do diabo, era coisa do demônio. E ficar fora de casa, porque não podia, tudo deveria ser branco. A beleza, o padrão de beleza da mulher alabastrina, a mulher clara demais, ela não podia ter pigmentações escuras, senão dava a entender que ela trabalhou em alguma coisa. Que ela ficou sob o sol, ao sol, e o sol traria uma condição, esta trabalhadora. Então, quanto mais branquela, quanto mais
leite fosse, mais farinha fosse, melhor seria. Daí Essa a ideia, condição. daí a ideia de sangue azul, né? Sim, exatamente. Porque, né, se você fica com a pele muito branquinha, você Ou olha as destaca, suas veias e acha que o sangue azul é metáfora aí para a nobreza. Então a nobreza, pessoal, sabe essa conversa de ascensão social hoje, do século XX, do capitalismo burguês, da ideia de que você trabalha, 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 acumula, guarda, financia, investe e aí começa a crescer na vida e aí você vai mudar de status social? Essa possibilidade era praticamente impossível numa sociedade aristocrática do antigo regime. Então, a liberdade das pessoas era praticamente inexistente. Nasceu servo, vai continuar sendo servo. Você não tem alternativa. Você nasceu nobre, por mais que você perca alguma renda, por mais que você perca riquezas, o teu título nobiliárquico te estabelece como um ser superior, pronto, acabou. Certeza. Não tem mais você conversa. Você está lá na ponta, você é elite e vai permanecer sendo. Quer dizer, e que sociedade é essa? Essa é uma sociedade de injustiça social extraordinária. Aí vai se perguntar as origens da injustiça social. Ora, há várias. Nós teríamos que gastar alguns programas no bom sentido para falar sobre justiça social. Mas que ela parte dessa desigualdade na qual você tem alguns que só querem benefícios e só querem ser servidos para aqueles que simplesmente são deixados de lado, como se fossem serviçais. Nasceu. Aí parece que viveremos a origem das castas. A tua casta é modesta, você não quebra o paradigma, ou seja, você não pode ter ascensão. Exato. Né? Tem ascensão, e a palavra é exatamente essa, casta. Né? A história gosta de falar em estamento, né? Fazendo a diferença ali, estamento Europa, casta Índia. Mas o princípio é o mesmo, é de uma hierarquia social inquebrantável, ok? Que ela vai se manter do princípio ao fim da vida das pessoas. E aí, Marlos, é muito interessante a gente pensar dois nomes para vocês aí, pessoal. Anote aí, bloquinho de anotações. Por favor, para relacionar com as suas aulas de sociologia, de filosofia. Sim. Legal? Ó, o primeiro, um inglês, que é do finalzinho do século XVII, entrando no XVIII, John Locke. Ok? O Locke, L-O-C-K-E. O Locke, ele vai estar desenvolvendo toda uma filosofia do indivíduo que tem poder diante do Estado. Claro. Né? Então, se você lê lá do contrato civil, o Locke está querendo estabelecer o quê? Que o indivíduo tem o direito de se contrapor ao Estado. Nossa, imagine você pensar isso ali naquela época de uma monarquia absoluta. Olha só a ideia de absoluta, de um Estado que domina tudo, que decide tudo. E de repente você tem uma filosofia aí, ó, falando não. Não é bem assim, não é bem assim. O indivíduo tem seu direito, o indivíduo tem sua liberdade. O Estado está aqui, o Estado é maior, o indivíduo é um só, o Estado se sobrepõe ao indivíduo. E de repente um cara falando que não, é o indivíduo que tem preponderância. Nossa, isso é Inglaterra. Agora, se a gente cruzar o Canal da Mancha e for para a Europa continental, a gente pode pegar o clássico, famoso Jean-Jacques Rousseau. Legal? Esse é o segundo nome que eu gostaria que você anotasse aí. Ele vai escrever um artigo, não é nem bem um livro, né? Um artigo que vai ficar muito famoso, que é a origem da desigualdade social entre os homens. E que ele vai estabelecer, o Rousseau, que a ideia de desigualdade nasce a partir do conceito de propriedade. A partir do momento em que o sujeito diz que... Passa a ser, isso é meu. Isso é meu. Eu cerco depois e passo a dizer que isso é meu. Que é já uma crítica ao capitalismo que está vindo com a burguesia, surgindo ali desse mundo industrial. Então tá aí duas referências para você pensar esse conceito de liberdade e de igualdade se desenvolvendo ao longo do século XVIII, que vai explodir na Revolução Francesa. Né, e olha só, o local aqui, não é, Leonardo? Exatamente, essa imagem, esse slide da dimensão, olha que beleza de imagem, essa pintura mostra como era a Vila Rica da época. Então aqui, bonito. A sociedade brasileira, lindíssima, né? Tem uma paixão, já tive a felicidade de estar 3 vezes nesse local. E vou dizer para você, quero ainda mais uma vez, pelo menos, porque cada ida
é um novo segredo. A minha última peregrinação com a família foi conhecer o Morro dos Enforcados. Local em que lá estive e a dimensão é lindíssima. É um local elevado, do qual aqui nessa imagem não aparece, porque eu não consigo dimensionar aqui. Hoje fica fácil para você entender a igreja matriz, a praça principal e tudo mais, nas várias igrejas ao redor, mas ali ele tinha visão completa e ouvia os sinos da igreja, enquanto era enforcado com uma paisagem assim, lindíssima como é a de Vila Rica na época. Então você fica imaginando o que passava pela cabeça de um inconfidente, à época, porque a literatura Arcade é a literatura da inconfidência, dessa luta por uma liberdade, por uma nação brasileira, né? Estava nascendo o nosso país, genuinamente brasileiro. A partir daí, demoraria mais décadas a se tornar um país nosso, né? Que está só no outro século, mas estava começando a nascer essa ideia. E o indivíduo disse, mas eu vou morrer por isso. Na verdade, morreu porque a morte dele teve esta, entre aspas, serventia para fazer dessa nação uma nação livre. A conquista da liberdade, historicamente, sempre foi assim, né, Leonardo? Muitas pessoas tiveram que verter o seu sangue. Basta nós lembrarmos que, se estamos falando de América como um todo, né, de independência dessas colônias europeias na América, nós temos aí a independência norte-americana em 1776, depois de uma guerra pela independência tremenda. E vamos lembrar aí, pessoal, lembre-se que um pouquinho antes da independência norte-americana, muitas vezes a gente esquece disso, né? Mas a independência norte-americana não é a primeira independência aqui, não, hein? Olha só que paradoxo, ou seja, que estranho para você pensar que o primeiro país independente das Américas é atualmente o mais pobre, o Haiti. O Haiti é o primeiro país a se tornar independente, né? Para muitos. E hoje um dos países mais pobres do mundo. Literatura, olhando o viés da literatura, o que nós temos aqui neste texto, nesse soneto, né? Temos dois tercetos aqui, os tercetos finais. Ó, quão lembrado estou de haver subido aquele monte, e às vezes, aí vamos colocar aqui a crasezinha surgindo aí, e às vezes que baixando deixei do pranto o vale umedecido, tudo me está a memória retratando que da mesma saudade o infame ruído vem as mortas espécies despertando. Vamos lembrar das 10 sílabas poéticas, característica essencial das 10. Lembrado estou, de haver subido, certo? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aqui reunindo. Por quê? Porque é uma sílaba em conjunto. Então, olha, 10 sílabas poéticas, as rimas que vão surgir aqui em todo o tempo, rimas A, B, C, e aí, é claro, quando o soneto estivesse como um todo, nós veríamos exatamente isso. Essa orientação com 10 sílabas poéticas versus decassílabos ou heróicos, tipificando a época. Nise, a musa homenageada de Cláudio Manuel da Costa, sua grande musa inspiradora. E aí, para nós fecharmos, né, Leonardo, essa nossa aula, as missões jesuíticas. Uma outra ação, aqui 7 povos das missões, uma outra ação que foi uma ação da sociedade da época. Neste caso, a sociedade da época, a sociedade, de alguma forma, sendo feita em paralelo com a sociedade burguesa, portuguesa e espanhola, a sociedade dos jesuítas. Então, a sociedade jesuítica estava surgindo aqui necessariamente, né, meu amigo? É uma outra situação, né? É uma outra situação e que, na realidade brasileira, ela vai ser fundamental, pessoal, não só na realidade brasileira, porque vamos lembrar que toda essa missão jesuítica vai ser muito importante aqui no Cone Sul, né? Sim. Uruguai, que era a nossa província cisplatina, o Paraguai, e até mesmo entrando ali no norte da Argentina, nós vamos ter o mesmo tipo de realidade. Essa realidade é fundamental porque os jesuítas eles vão estabelecer um tipo de relação, Marlos, com os índios aqui da América, Sim. que não vai ser estabelecida pela coroa portuguesa e nem pelos bandeirantes, porque os bandeirantes vão principalmente, praticamente, escravizar os índios que encontram pela frente. Claro. E vão entrar dentro dessas missões jesuíticas, muitas vezes arruinando... Assassinar todo mundo, matar geral. Né? Matar geral e quem sobrar escraviza. Agora, as missões jesuíticas
Se, por um lado, estavam ali tentando catequizar o índio, então é uma espécie de violência, assim, porque você está tentando De retirar a naturalidade do índio, né, os seus princípios, as suas concepções e, né, imputar ao índio os valores católicos. Por outro lado, é uma relação muito mais pacífica Sem dúvida. que foi estabelecida, né, em termos de violência física, é uma relação muito mais pacífica com os índios americanos de um modo geral. Então, os jesuítas, né, eles também são um paradoxo da nossa história aí, mas fundamentais para a gente entender o relacionamento da Europa com as populações nativas. Destaque sempre os jesuítas, os padres, Padre Manuel da Nóbrega, Padre Fernão Cardim, relembre, Padre José de Anchieta, Padre Manuel da Nóbrega, Padre Antônio Vieira. Antônio Vieira como esse último grande padre brasileiro a trabalhar em favor das pessoas. A partir daí, a religião para de ter força dentro da literatura. A literatura, a partir da desconstrução das missões, deixará de ser influente. Curioso, isso só vai se retomar tempos depois, na segunda fase do romantismo, com alguns poetas, então, poetas que de alguma forma tentaram resgatar a religiosidade, mas como poetas Murilo menores. Mendes, por exemplo. E lá na frente, justamente, ele faz um barroco, ele faz um neo-arcadismo resgatando a figura do indígena, de fato. É bem por aí. É legal, amigo Leonardo, ótimo. Então, tanta coisa para discutir a despeito da sociologia. Fica a recomendação desses autores. Filmes você viu conosco em História. Sempre é possível você relacionar esse lindo período de independência que o Brasil começou a suspirar e as injustiças que foram grandes em relação a esses primeiros inconfidentes brasileiros. Obrigado, meu amigo. Até a próxima. Muito obrigado, Marlos. Valeu, até a 100%. próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Valeu.